Primeiro, todo time reclama do gramado sintético quando perde. Porque quando vai no gramado sintético e ganha, a entrevista é outra. Oh, jogamos bem, taticamente, eu mexi aqui e o time marcou pressão, saímos jogando, amassamos o adversário. Ninguém liga para o gramado sintético quando ganha. Só ligam para o gramado sintético quando perde. Esse é um detalhe. Por isso que eu não levo a sério, nem em consideração, qualquer reclamação de treinador e de dirigente de qualquer clube quando reclama do gramado sintético perdendo. São Paulo fazia a mesma coisa no Allianz Parque, o Tironi. Quando foi lá e eliminou o Palmeiras de Libertadores, foi lá e ganhou o Campeonato Paulista, ninguém citava o gramado sintético. Agora, quando vai e perde, é o gramado sintético. É assim, só falam quando perde, todos os clubes. Então eu não levo mais em consideração, eu acho que não deveria nem entrar mais em debate, não deveria pegar essas falas, porque são completamente justificativas para uma derrota e para uma péssima partida. Do Diniz ontem foi isso. Outra coisa incoerente da fala do Diniz, ele falou o seguinte, para quem pensa que a gente treinar num dia anterior, um dia, para jogar no grama sintético já vai se adaptar, está completamente errado, é muito difícil, a bola corre. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo time tem um campinho de grama sintética. Todo time que tem um CT tem um campo de grama sintética. Se não tem, vai em algum lugar treinar em grama sintética, grama artificial, para enfrentar um time que tem esse campo na próxima rodada. Todo time faz isso. Não dá para reclamar mesmo, cara. Não dá para reclamar, porque seria, se não treina num grama artificial para jogar contra um time que tem esse tipo de campo, é incompetente. É incompetente, porque grama artificial você encontra em qualquer lugar. Qualquer lugar você encontra. Então você vai jogar com o Botafogo? Cara, vou jogar com o Botafogo. Pô, vou treinar todo dia um pouco no campo sintético, num campo artificial, para pegar o ritmo da velocidade da bola. Agora, falar que só vai treinar na grama sintética na véspera do jogo, e aí não dá tempo para adaptar, isso aí é uma justificativa, uma desculpa furada, que não cola para ninguém depois de uma derrota. Então, eu anulo a reclamação de grama sintética quando perde e de que só treinou um dia antes. Se treinou só um dia antes, é incompetente. Se treinou um dia antes só, para se adaptar, é incompetente. Porque pode treinar todos os dias, se quiser. Se o Fluminense não tem um campo de grama sintética, tem vários clubes que tem vários lugares que tem, mesmo sendo menor, você pode fazer só para pegar a velocidade da bola. Não é que você vai fazer treinos táticos em cima de um gramado sintético. Você vai se adaptar à grama sintética. Então você tem que treinar pelo menos, se tiver condições, umas 3, 4 vezes até chegar no dia do jogo. Então, descarto. Vamos pro jogo? O Botafogo amassou o Fluminense. O Fluminense podia ter tomado 4, eu vou até além da Alice, 4, 5, 6. No primeiro tempo podia ter virado 3, 4, e o segundo mais 3, 4. O Júnior Santos, ele chegou na frente do Fábio umas 4 vezes. Ele jogou pra cacete. Só errou na finalização. Errou todas as finalizações, sendo que é o artilheiro do Botafogo. Nesse jogo especificamente, ele fez tudo certo e errava a finalização. Porque a marcação do Fluminense ontem, com o Júnior Santos junto com o Tiquinho, e o Júnior é veloz, e os caras davam esticada, a defesa do Botafogo dava uma esticada, ele saía na cara do gol. O Manuel e o Marlon, assim, não chegava nem perto na velocidade do Júnior Santos. O Júnior Santos chegava cara a cara com o Fábio com 2 metros de vantagem, saindo da mesma posição que os outros dois. Porque ele não entrou em impedimento quase nenhuma vez. Quase todas as jogadas que ele saiu na cara do Fábio foram jogadas legais. E ele parte antes, né? Ou na mesma linha que o zagueiro, ou na mesma linha ou antes. Então é do mesmo lugar, né? É do mesmo lugar. E ele chegava 1,5 m, 2 na frente. Então a defesa do Fluminense, o modo que o Diniz fez a marcação do Fluminense no ataque do Botafogo foi completamente absurda. Completamente absurda. Vamos para a parte de sair jogando? Gente, cara, outra coisa que eu discordo do Diniz da entrevista. Os times estudam a gente. Não estuda, não. Não estuda. Eles já sabem.
porque o Diniz faz sempre a mesma coisa. O Fluminense joga sempre do mesmo jeito. É a mesmo tipo de substituição, mesma tentativa de saída de jogo. Cara, o Botafogo foi lá em cima ontem, ficou lá em cima, e o Ganso entregou uma bola cara a cara pro Júnior Santos no primeiro tempo, que ele chutou e o Fábio fez uma grande defesa. Meu, não dá mais. O Fluminense não consegue mais porque é previsível. O time do Fluminense é previsível. Outra coisa, é lento. O meio-campo do Botafogo ontem foi o Marlon Freitas, né? Marlon Freitas, e teve o Tietê, e teve mais um que eu não estou me lembrando agora, mas o Tietê especificamente. O Tietê dá dinâmica no jogo, né? O Tietê ele tem um estilo que ele dá ritmo e dá dinâmica. Ele se movimenta muito, ele dá passe e sai para receber. E aí o que aconteceu? Essa intensidade no meio-campo que o Tietê colocou deixou o Martinelli e o Lima completamente desesperados, porque eles tinham que marcar todo mundo, porque o Ganso não acompanha a intensidade alta do jogo. Quando o adversário coloca uma marcação-pressão e aumenta a intensidade, o Ganso some, nem na bola pega. E aí você fica com um a menos no meio-campo, e o adversário domina o meio-campo. Foi o que o Botafogo fez. O Botafogo dominou o meio-campo do Fluminense, mandou no jogo. A fotografia do Botafogo, se você pegar o Botafogo pré-SAF e agora, a fotografia é legal. O Botafogo, antes de virar SAF, ele tinha, como o torcedor do Botafogo, pensava o quê? Se eu ficar na primeira divisão, tá bom. Ele não sonhava com ganhar nada, não sonhava com nada. Agora ele é líder do campeonato de novo. O ano passado ele brigou pelo título, esse ano ele tá na Libertadores. Talvez seja das SAFs aí, a gente tá vendo a do Vasco, que talvez seja uma das mais bem-sucedidas até aqui. O Botafogo, ele mudou o seu patamar. Para mim, isso é indiscutível. Diga lá. Sem dúvida, Tirone. Eu acho que ficou muito. Isso ficou muito. Ficou uma nuvem, assim, isso ficou um pouco apagado pelo derretimento do Botafogo no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas o que ele tinha feito no primeiro turno foi tão fora da curva que não só, né, ajudou a colocar o Botafogo nesse patamar, como carregou o Botafogo pelo resto do campeonato inteiro. O primeiro turno do Botafogo, praticamente sozinho, garantiu o sexto lugar do campeonato, garantiu a Libertadores. Né? E, de fato, era um clube que tinha como meta ficar na Série A e, quem sabe, beliscar uma Sul-Americana. E esse é um outro fator que o Botafogo, no início, fez bem. Depois o Textor se tornou essa figura folclórica que ele insiste em permanecer. Mas o Botafogo fez isso de uma maneira muito mais conservadora do que os seus pares. Né? O próprio Vasco, que hoje está nessa situação, a 777, quando assumiu, começou dando declarações de o Vasco nunca mais vai entrar em campo em pé de desigualdade com seu maior rival. Mentira, era mentira. Qualquer pessoa, né, com o mínimo de olhar racional para isso sabia que era mentira. O Botafogo não fez isso. O Botafogo manteve sempre um discurso mais comedido. E o ano passado, é isso. Ficou essa mancha, acho que é um trauma que a torcida vai carregar por bastante tempo, mas a verdade é essa, o Botafogo se classificou para a Libertadores, está na Libertadores desse ano, passou das fases iniciais, passou da fase de grupos, né, vai para as oitavas, em bastante, uma capacidade de enfrentar o Palmeiras de igual para igual. Acho que tecnicamente hoje, inclusive, está jogando um futebol melhor do que o Palmeiras, né? Não cravo nunca que vai ser favorito pelo histórico recente do Palmeiras na Libertadores, mas tecnicamente é um time melhor, é o líder do Campeonato Brasileiro e jogando muito bem com recursos, né? Eu assim como o Casão, sou muito fã de treinador que tem jogada ensaiada, que tem versatilidade e que é um time que consegue jogar de várias maneiras diferentes. É o meu problema com o Diniz desde sempre, né? O Diniz é um cara de um truque só. Esse truque não funcionou na seleção e esse truque não está funcionando no Fluminense este ano. E o Botafogo, pelo contrário, desde a chegada do Arthur Jorge, consegue demonstrar muita técnica, consegue os jogadores claramente entrando, entendendo a maneira como ele joga taticamente. Tem jogadores muito bons, né? Luiz Henrique a gente não precisa nem falar, maior contratação, né? Fez pouco gol até agora, mas enfim, né? Recentemente chegado. Júnior Santos fazendo uma temporada absurda, Tiquinho voltando ao que foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Então, eu acho que com o que deve vir aí de pelo menos mais uma ou duas contratações nessa janela de meio de ano, o Botafogo vai muito forte para enfrentar o Palmeiras, muito forte para a Copa do Brasil
e muito forte no Campeonato Brasileiro. Né? Vamos ver a questão psicológica se ela se sustenta, mas me parece que o Arthur Jorge tem feito um trabalho muito bom de descolar o trabalho dele de tudo que aconteceu com o Botafogo no final do ano passado. Então, para responder por um longo caminho a sua pergunta, Tirone, é disparado a melhor situação de SAF das que começaram no Brasil, né? E aí eu vou comparar só com os outros 3 maiores, né? Porque aí tem as SAFs de clubes de mercados mais secundários, que aí são outros objetivos, trabalham sobre outro nível de escrutínio, mas se a gente olhar Vasco, Cruzeiro e Botafogo, o Botafogo é indiscutivelmente, né, o melhor cenário, e eu diria que o Vasco é o pior, porque o Cruzeiro, não só hoje, né, conseguiu fazer essa transição, né, ter agora um novo dono, que é uma pessoa local, com laços com o clube, então não é um cara aventureiro. O Cruzeiro vinha de uma situação muito trágica, né? Assim, achar que o Cruzeiro ia sair da onde saiu, em que praticamente acabou o clube, para disputar título, era muita ilusão. O Botafogo está inserido num mercado maior, enfim, tinha um potencial grande. Eu vejo o Botafogo como até o momento, um grande sucesso, com a única ressalva ao papel ridículo a que se presta o John Textor. Né? Mas se a gente olhar o trabalho mesmo, dia a dia do Botafogo, é um caso de sucesso que, pelo menos por enquanto, vai se consolidando com seriedade, dentro de campo. Né? Fora de campo, o Textor, é isso que eu falei. Mas dentro de campo vai se mostrando, e acho que o Arthur Jorge parece ter sido um grande acerto. Né, nesse mar de apostas em treinadores portugueses, né? Olha ali o passaporte, português, pode trazer. Esse é um que parece que vai dar certo aqui no Brasil, já está dando, pelo menos por enquanto.